Olá, alunos do nono ano. Estamos em mais uma aula de Educação Física. Hoje vamos abordar a prática corporal e cultura nacional. É uma continuação, né, que vimos luta como cultura nacional. Hoje vamos ver um esporte que hoje já é um esporte, né, que hoje já é esportivizado, que é o futebol americano. Antes de iniciarmos a aula do dia 2, vou fazer uma reorientação. Vou dar uma olhadinha, vou falar os tópicos que foi abordado na aula passada. Pode ser que alguém não tenha assistido ou não anotou. Espero que você esteja também com seu material para registrar alguma coisa para a aula de sexta-feira, para poder ter diálogo, poder conversarmos e debater o assunto de hoje. Ok? Então, vamos para uma reorientação da aula passada, né? Então, na aula passada foi falado sobre uma luta cultural que é o sumô, né? Nós falamos dessa luta sobre a sua origem, sua lenda, que está diretamente ligado com a origem, seus mitos e sua filosofia, né? O sumô tinha uma filosofia de vida. Então foi abordado, para quem ainda não registra e tenta buscar, né? E vamos ter uma semana só de atividades para refazer, né? Então, por favor, anote esses tópicos da aula passada e tentam desenvolver. Então, a aula de hoje, né, nós temos alguns tópicos, né? Nossos tópicos da nossa aula de hoje, nós teremos, primeiramente, foi a reorientação da aula passada, a relação entre o futebol americano e a cultura dos Estados Unidos. Está relacionado com a sua história. O futebol americano e a sua origem dentro do Brasil. Como é que chegou no nosso país? A dinâmica do jogo, né? Todo esporte tem sua dinâmica. A influência da mídia. Então, essa influência, a força que ela tem nessas práticas corporais e dentro, vamos especificar o futebol americano. E nossas tarefas, ok? Então, vamos agora desenvolver, tentar refletir tópicos por tópico, tá? Então, começaremos com, só um pouquinho, com a história, né? Então, a história do futebol americano, ele se dá dentro das universidades, né? Então, ele começa a ser desenvolvido, essa prática dentro das universidades, principalmente em Harvard, né? E aqui, quando ele começou, todo esporte ele começa desportivizado. Não tem suas regras ainda específicas, né? Tem adaptações. Então, dentro das universidades, eles jogavam só tendo uma hipótese justa de como vencer o jogo. Então, ele começou a prática, né, desportivizada. Vocês sabem que a desportivização é essencial por necessidade de um grupo, alguma coisa, né? Então, ele começou dessa forma, tá dentro da... Por isso que a raiz dele, dentro dos Estados Unidos, né, é culturalmente forte. Ele já começa num processo educativo, dentro das universidades e colégios de ensino médio. Vamos lá, mais uma ferramenta aqui para entender essa história do futebol americano, né? Então ele também aqui tem dois precursores, né? Ele foi inspirado, né, pelos criadores na Inglaterra do rugby e o futebol da bola redonda que nós conhecemos, ou seja, o nosso futebol. Então esses são os precursores, né, que tem o futebol americano. Então ele lá é como se fosse para a gente, é uma paixão nacional, por isso que se trata de cultura nacional, ele tem influência dentro de hábitos, de costumes de uma sociedade, né? Dentro dessa história, antigamente, tem uma
curiosidade, né? Essa curiosidade é muito importante, que já hoje não se usa. Um pouquinho, não é mais usado. Lá no século XIX, havia um tipo de formação entre cruzadas, em campo, que chegava a provocar mortes. Então é questão de sistemas táticos, né, de estratégia. Eles tinham essa formação, só que ele causava, só aí, em 1905, ocorreram 18 mortes em partidas. Foi apenas em 1910 que esse tipo de formação foi realmente proibido. Tá? Então, vocês verem aí a transformação, a necessidade de acabar com a violência, né? Tudo vai se transformando. Né? Vimos que as transformações das práticas corporais são criações humanas, aí são naturais. Né? Devendo o tempo, passar a cultura, necessidade, ele vai se mudando, vai se adequando ao momento cultural que é necessário. Ok? Vamos continuar. E como é que ele chega, esse futebol americano chega no nosso país? Né? Ele vem na história, a modalidade começa em 86, desculpa, 1980, no Rio de Janeiro, também através do processo educativo, né? O processo foi os estudantes começaram a praticar os esportes, né? Esse esporte no Brasil ele foi começado a ser praticado na areia, né? Como era chamado, futebol, beach futebol, né? E o desenvolvimento dele ainda era na areia, ainda não tinha chegado da forma que era jogado já nos Estados Unidos, no gramado. Né? Só em 91 surge a primeira equipe de futebol americano no Brasil, né? Vem lá de Santa Catarina, né? Essa primeira equipe de futebol americano. Em 2000 é disputado o primeiro torneio nacional, que é no Rio de Janeiro, né, o Carioca, que é disputado ainda na areia. Ele só foi começar a ser disputado na grama, né, em Santa Catarina, né, tinham lá, já tinham formado 4 equipes. E no decorrer do tempo esse esporte ele está sendo, devido à mídia, sendo popularizado em outros países também. No Brasil já tem várias equipes, né? Já tem suas federações, ele já é esportivizado também no Brasil, não é desportivizado. Então ele já chega, ele já tem seus campeonatos, ok? Vamos adiantar um pouquinho, anotem para a gente tirar dúvida, para tirarmos dúvida na aula de sexta-feira. Vamos passar. Então vamos ver um pouquinho da dinâmica desse jogo, né? Do futebol americano. Dinâmica, vocês sabem, é o que acontece no jogo. Então peguei alguns pontos principais para poder começar a entender. Como é que você vai se aprofundar? Quando vocês forem lá nas regras, né? Dentro das regras que vai estar a parte essencial, de como é jogado, como acontece esse jogo. Então eu coloquei aqui, fiz uma síntese, coloquei uns pontos básicos para entendermos essa dinâmica, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui no primeiro momento, tá? Só um pouquinho. No primeiro momento nós temos, deu um panezinho aqui, opa, desculpa. Nós temos aqui o chute inicial, tá com a setinha aqui apontando, esse é o início do jogo, né? É o inicial. Temos jardas, né? Nós temos que ter o conhecimento, está dentro do objetivo, sobre jardas. O que é que significa jarda? Vocês têm lá na página 11, que é uma unidade de comprimento, né, em inglês. Aí ele vai dizer o que vale, e aí está o objetivo de conquistar jardas para poder chegar no seu objetivo, que é na zona final. E aqui é nessa parte aqui de trás, né? É a zona final, onde você chega com a bola e você tem uma certa pontuação, que dentro lá das nossas regras do futebol, dentro da nosso material apostilado, tem os tipos de jogadas, né? Tem o tanto da pontuação,
né? Tem várias pontuações que isso vai ser debatido, isso vai ser cobrado também nas aulas. Vou deixar um pouco dessas perguntas para eu poder trabalhar com vocês na sexta-feira, né? Para a gente poder debater, falar da pontuação, o que é que entendeu, como é que se dá o início do jogo. Já está aqui o chute inicial, né? E dentro desse jogo, eles têm 3 equipes que disputam. É uma equipe de defesa, de ataque, e a equipe é especial que chamam, né? Para jogadas especiais, esses são 3 equipes que vão se revezando durante o jogo, ok? Então tem algumas jogadas, jogada corrida, jogada aérea, que está especificada lá na página 12 do nosso material. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Então, chega também, como todos os esportes, muita coisa, a influência da mídia no futebol americano, né? Esse esporte, ele evoluiu, né, devido a mídia, ela compreendeu, né? Ela vinha sempre acompanhando, enxergou nesse esporte um dos grandes filões para gerar consumo, ideias e paradigmas, né? Paradigmas, né? Então, a mídia, ela tem esses seus objetivos de entreter, mas tem também o poder econômico, né? Que é de patrocinador, de arrecadar, né? Então, e de informar. Então, ela foi acompanhando, e o que era viável já estava dentro de um processo educativo, que eram as escolas, né, as universidades. Então, ela teve esse poder por isso que ela virou um esporte cultural. Foi popularizado, né, através de transmissões, é caríssima as transmissões, né, vamos ver mais um pouquinho lá na frente. Tem outra ferramenta também, outro anunciado aqui, que ele vai falar um pouquinho dessa televisão também. É. As imagens se tornaram grandes aliados na produção de atletas, heróis, exemplos a serem seguidos pelos apaixonados por esse esporte. Ela foi tão forte que já os atletas, né, tipo assim, os gregos, eram já como heróis, né? Eles são tratados como heróis, da importância que já tem de geração para geração. Por isso que fala, é um esporte cultural, ele tem essa influência de mover, de dar, como é que é, estilo de vida, de consumo. Então, é muito forte, mas a ferramenta principal de uma popularização de um esporte é o, a mídia. A mídia, o setor de esporte, ela já até aí, ela formula as regras para poder adequar no tempo de transmissão, né? Nós temos exemplo aqui, a força da mídia no voleibol. O voleibol de primeiro era 4, 5 horas para assistir uma partida de voleibol. Hoje o voleibol é o segundo esporte, do nosso país. Primeiro o futebol e o voleibol. Por quê? A mídia, ela conseguiu formular as regras, ela teve força nas federações para que esses jogos fossem agradáveis, né? Agradáveis para assistir, para entreter, né? Então, ele diminuiu muito devido à mudança de regras que tem na sua evolução do voleibol. Então, aqui foi para saber que a mídia é muito forte, né? Material esportivo, é, televisão, show, vira evento. Tanto que o evento que tem nos Estados Unidos, lá dentro do material de vocês, vou deixar para a gente refletir depois, na página 3, tem o Super Bowl. O Super Bowl hoje é considerado um evento de maior audiência do mundo, né? E tem umas cifras que são coisas que astronômicas, ok? Então, a gente termina com a influência da mídia dentro desse futebol americano, que é esporte de invasão, né? Coletivo de invasão, e a ideia principal era mostrar que ele tem força dentro de uma cultura. Então, os esportes se transformando, se organizando, eles vão transformar alguma coisa dentro de uma sociedade. E, por último, nós temos a nossa tarefa da página 15, né? Sei lá, na página 15, vão ter
a questão 6, 7 e 8, né, para resolver. Tá? E na próxima aula, que é sexta-feira, vou fazer uma orientação da outra aula, que vamos agora voltar um pouco para nossas aulas práticas. Vou tentar fazer as nossas aulas práticas para vocês desenvolver no decorrer da semana, tá? Para a gente poder também aliar a prática com essa parte teórica. Então, para vocês, um grande abraço, né? Um beijo para vocês no coração, tá? Fique com Deus e que Deus proteja vocês e a família de vocês. Fui, muito obrigado.